Olá, pessoal! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu tô bom. Meu nome é Bernardo Montemora, eu sou professor de História e estarei aqui acompanhando vocês nesta revisão da Unicamp aqui no Gabarita Gel. Sejam muito bem-vindos, todos, todas, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu separei aqui alguns temas centrais, algumas questões que são comuns de caírem na Unicamp, para a gente conversar, debater e analisar, ok? Tá preparado? Já pegou a água? Já pegou um belisquinho ali para dar uma beliscadinha enquanto a gente fala? Tá com o caderno? Prepara que a gente vai falar bastante, você vai anotar, você vai ver, você vai falar, você vai comentar, fica à vontade, sejam muito bem-vindos. Como professor de História, é muito legal trabalhar com vocês. Olha, de saída eu preciso dizer para vocês, a Unicamp é um dos vestibulares que eu mais gosto, de verdade, é um vestibular muito bem estruturado, muito bem organizado, dentro das ciências humanas. Ele é extremamente complexo, ele debate questões contemporâneas históricas, ele faz um jogo de análises ali, ele traz o passado para o presente, ele leva o presente para o passado e faz isso sem fugir do tema, sem cometer anacronismos, né? A Unicamp é muito legal nesse sentido. Tá, eu separei algumas questões aqui para a gente trabalhar, dando ênfase em alguns temas. Vamos começar com uma muito interessante, que eu gostei muito, né, 2 anos atrás, que é essa daqui, tá? Vamos lá. Quando um campesinato afro-brasileiro surgiu no final do século XVIII, tá? Os agricultores do litoral da Bahia misturaram seus conhecimentos agrícolas e etnobotânicos da África e do Brasil para fazer proliferar o dendê brasileiro. Tá, só nessa primeira frase já tem um monte de informações para você dar uma olhadinha. Ele está falando sobre trabalho no campo, ele está falando de um trabalho no campo de fusão afro-brasileira, ele está falando do sul da Bahia, ele está falando sobre conhecimentos etnobotânicos, conhecimentos de etnia, conhecimentos de flora, de botânica específicos de grupos étnicos da África e do Brasil se fundindo, se misturando, e falando sobre a produção de dendê, né, africano, na onde? No sul da Bahia, no Brasil. Tá? Só da primeira frase você já tem um monte de dados ali para você equacionar. Aí ele continua. Mosaicos de Mata Atlântica e campos de mandioca transformaram o litoral da Bahia em um simulacro transatlântico do complexo de Palmeiras da África Ocidental. Então ele está fazendo um comparativo, ele está dizendo que o litoral baiano, né, o litoral da Bahia, ficou muito próximo, está muito parecido com a complexidade da estrutura agrícola de Palmeiras da África Ocidental. Tá ali comparando. Criando uma paisagem afro-brasileira. Então ele está dizendo que a nossa flora, nossa botânica, misturou com a botânica, com a flora africana e criou uma coisa específica. Beleza. A costa do Dendê, no sul da Bahia, é resultante desse processo. Permanece como um testemunho de contribuições africanas ou afrodescendentes para o desenvolvimento econômico, ecológico e cultural das Américas. Olha que texto bacana, olha que coisa interessante. Ele está falando sobre fusão cultural, ele está falando sobre apropriação cultural, ele está falando sobre o desenvolvimento de uma nova cultura. Tudo isso analisando a cultura colonial brasileira, século XVIII, com a cultura africana proveniente do contrato entre Brasil e África dentro do quadro de expansão marítima, colonização da América e também, lamentavelmente, da escravidão, tá? Mas ele não versa sobre esses assuntos todos, ele está falando só de trocas culturais dentro do complexo botânico, beleza? Adaptado
de Casey Watkins, African Oil Palms, Colonial Sociological Transformation and the Make Afro-Brazilian Landscape in Bahia, Brasil. Então, é um texto acadêmico tirado de uma publicação, tá? Cambridge, tá? É Cambridge, olha lá. Sobre a história dessa formação estruturada de complexos etnoecológicos, né, etnobotânicos, no Brasil, em trocas culturais com a África. Beleza. Vamos agora para o comando da questão. É muito importante que você vestibulando, você que está estudando para a Unicamp, entenda a importância dos textos. Os dados que estão aqui não estão aqui à toa, tá? Eles estão aqui porque eles devem ser operacionados. Eu adoro e aponto para todos os meus alunos. É extremamente importante na Unicamp as referências bibliográficas. Se você entender do que ele está falando, o que ele está querendo dizer, qual é o foco, o eixo do texto, você vai compreender o texto melhor. Tá, professor, mas está em inglês. Very well. Você também tem que operacionar em inglês, tá? Então, vamos lá. Leia, tente entender o básico sobre o óleo das palmeiras africanas na sociedade colonial, ecológica em transformação, no sul da Bahia, na economia baiana. Vai entender o que você pode entender. Não precisa ser um grande tradutor, mas compreenda a referência bibliográfica e agora você vai para o comando da questão e a questão em si, tá? Vamos lá. Com base no enxerto e em seus conhecimentos sobre a cultura brasileira, assinale a alternativa correta. Então ele está pedindo que você volte ao texto e use o texto para responder e que você use seus conhecimentos sobre o que você sabe desse universo cultural, de trocas culturais, Brasil-África. Beleza? Então vamos lá, ó. Analisando as questões rapidamente para você entender. Alternativa A, B, C e D. Tá? Unicamp traz 4 alternativas para você. Alternativa A. Com base no texto, nos seus conhecimentos, A estaria correta? Lê comigo aqui. A formação histórica da paisagem da Costa do Dendê, na Bahia, é resultado da produção de larga escala de azeite de dendê nos grandes latifúndios monocultores, tá? Que utilizavam mão de obra escrava africana e indígena desde o século XVI. Tá, professor, não tenho muita certeza, mas parece muito correta, parece que está falando realmente do texto, está falando da produção de dendê na costa da Bahia, está falando sobre essa fusão e essa produção de azeite, está falando que isso é produzido por mão de obra escrava africana e indígena, está falando que é desde o século XVI. Acho que no texto eu vi alguma coisa do século XVIII. Peraí, vamos voltar então. Volta no texto, olha. Quando um campesinato afro-brasileiro surgiu no final do século XVIII, os agricultores do litoral da Bahia misturavam conhecimentos agrícolas e etnobotânicos da África e do Brasil. Tá, sim, realmente, tem um século XVIII ali. Mas isso impugna a alternativa A com o século XVI? Ele está falando que esse contato com o trabalhador escravo, africano, indígena na região é desde o século XVI. Ele não está dizendo que a exploração do dendê é do século XVI. Ó, a formação histórica da paisagem da Costa do Dendê, na Bahia, é resultado da produção em larga escala de azeite de dendê nos grandes latifúndios monocultores, que utilizavam mão de obra escrava africana e indígena desde o século XVI. Então, esse século XVI é referente ao uso de mão de obra escrava, não à produção do dendê. A produção do dendê pode ter se desenvolvido depois, dentro dessa alternativa, tá? Então, ela é válida, deixa ela ali. Mas tem escravo desde o século XVI ali? Tem, se você parar para lembrar. A exploração do Brasil colonial pelos portugueses começa em 1530. 1530, século XVI. Pronto. Sacou? É só você lembrar aonde que você está com esse mapa. Aí vem a B. A desigualdade socioeconômica que marcou a história da formação do campesinato brasileiro é um fator que inviabiliza
o desenvolvimento econômico e ambiental do Brasil com base na produção de combustíveis sustentáveis a partir de Dendê. Então, tem um problema, porque o texto está dizendo que essa troca cultural viabilizou uma produção naquela região de óleo de dendê, tá? Então, viabiliza esse desenvolvimento econômico e ambiental. Não inviabiliza, não é contra, na verdade é a favor. A questão é, combustível sustentável a partir de dendê está um pouco fora do que foi colocado no texto. Você tem algum conhecimento sobre combustível sustentável de dendê? Né? Pode ser, né? Dá para fazer combustível de praticamente qualquer coisa, né? Você só precisa ter algo que seja minimamente capaz de gerar energia, né? Você tem termoelétrica, você queima coisas para gerar energia, então seria possível, mas não tem nada no texto amparado nisso. Tem nos seus conhecimentos sobre isso? Eu já tinha inviabilizado essa alternativa no conceito de inviabilizar o desenvolvimento econômico e ambiental da região. Aqui ela já tinha morrido para mim. Mas você pode questionar esse lado aqui também, não tem problema. Tá, alternativa C. Os dendezeiros, tá? Os dendezeiros do litoral brasileiro são resultado de tecnologias de cruzamento entre espécies de palmeiras africanas, asiáticas e nativas que eram cultivadas secularmente pelos indígenas de toda a América do Sul. Não é bem isso que o texto está falando. Por que não é bem isso? Porque ele não está falando do resultado de cruzamento de espécies de palmeiras africanas, asiáticas e nativas. Ele está falando do cruzamento de conhecimentos e técnicas de lavoura entre nativos africanos, nativos americanos, e o conhecimento dos colonos ali, que vai produzir uma fusão cultural nessa relação do campesinato baiano na produção de recursos ali, do dendê ali, né? Ainda assim, não é de toda ruim. A gente pode deixar ela de lado e parar para pensar nela com mais calma depois. Você pode fazer isso. Você inviabilizou uma, deixa a outra. Talvez ela tenha alguma coisa ainda a nos resgatar. Vamos para a próxima. D. Os bosques de dendezeiro no litoral baiano formam uma paisagem que testemunha o protagonismo histórico dos africanos e seus descendentes a partir de seus hábitos alimentares e conhecimentos sobre as plantas e práticas agrícolas. Tá. Quando você pensa nessa questão, você tem uma vontade, assim, eu acho legal, é uma coisa que exalta a capacidade técnica, que é muito grande, exalta a cultura dos povos africanos que vieram a contribuir com o Brasil, o mundo muito grandemente, tá? Porém, isso pode ser fundamentado pelo texto e pelos seus conhecimentos? Vamos lá, a gente tem que pensar a questão enquanto resposta. Vou voltar no texto para a gente ler agora, já que a gente tem todas as alternativas na cabeça. Quando um campesinato afro-brasileiro, fusão cultural, surgiu no final do século XVIII, os agricultores do litoral da Bahia misturaram seus conhecimentos agrícolas e etnobotânicos da África e do Brasil. Então, mistura conhecimento, mistura cultural, tá? Essa mistura vai fazer proliferar o dendê africano naquela região. Qual região? Sul da Bahia, tá? Mosaicos de Mata Atlântica e campos de mandioca transformaram o litoral da Bahia em um simulacro transatlântico do complexo de palmeiras da África Ocidental, criando uma paisagem afro-brasileira. Não era uma paisagem brasileira, não era uma paisagem africana, era uma paisagem afro-brasileira. Volta na ideia de fusão entre eles. A costa do dendê, no sul da Bahia, resultante desse processo, permanece como testemunho de contribuições africanas e de afrodescendentes para o desenvolvimento econômico, né, ecológico e cultural das Américas. Beleza? Aí sim, aí você volta, pensa as questões e, ó, bosques de dendezeiro no litoral baiano formaram uma paisagem que testemunha o protagonismo. Não.
participaram. São protagonistas? Não é só eles. É uma fusão cultural com vários elementos. E seus descendentes? Aí sim, tá? A partir de seus hábitos alimentares, conhecimentos sobre plantas e práticas agrícolas. Nossa, essa D tá legal, professor. Nossa, parece que tá várias certas, você só descartou a B, professor. E aí, o que eu faço agora? Bom, a gente esmiuça. Formação histórica da paisagem da costa do dendê na Bahia é resultado da produção em larga escala de azeite de dendê nos grandes latifúndios monocultores que utilizavam mão de obra escrava africana e indígena desde o século XVI. O texto não traz essa ideia de grandes latifúndios monocultores, traz, na verdade, uma paisagem modificada, uma produção de fusão cultural, elementos de miscigenação. É possível que tenha uma exploração dirigida por grandes latifúndios? É típico do período colonial, tá? É típico do período do século XVI, XVII, XVIII, né? Produção em larga escala de azeite de dendê, larga escala, larga o quanto, né? Tá um pouco vago. Utilizavam mão de obra escrava africana? Utilizavam. Utilizavam mão de obra indígena? Utilizaram. Então, a gente tem aqui algumas opções. Beleza? Pensa comigo. Resposta. D. Você já sabia. A gente leu, releu, trilheu, apontei problemas nas alternativas, mas a D, ela se constrói melhor. Mesmo quando a gente leva, não era protagonista. Logo depois completa. Esses são os descendentes. Tem a ver com o texto. Está exatamente do jeito que o texto coloca, com outras palavras. O texto faz referência sistematicamente a essa interação cultural que era propiciada pelo tráfico negreiro, pelo tráfico de escravos, entre África e Brasil. As trocas culturais, os aprendizados, o conhecimento das técnicas, do manuseio, assim como as características agrícolas brasileiras, também foram incorporadas ao dia a dia africano. Traços da cultura africana, como o cultivo de dendê, foram incorporados aos hábitos brasileiros a partir da presença de escravos africanos aqui no Brasil. Então, ele traça esse panorama, né? O texto vem dizendo isso a todo momento. Afro-brasileiros, paisagem afro-brasileira, afrodescendentes, contribuições afro-africanas e contribuições dos afrodescendentes. O texto repete isso permanentemente. Essas repetições no texto é que permitem você chegar, olhar as alternativas e falar, putz, a D faz sentido. A A pode estar certa, mas esses latifúndios monocultores não faz muito sentido. A produção era desse jeito ali, do azeite de dendê, era uma coisa operacionada para a exportação, era utilizado dessa forma, deixa um pouco vago a questão. O Inviabiliza aqui já destacou a questão lá atrás para a gente. A fusão de palmeiras africanas, asiáticas, nativas, misturou demais. Há um panorama de uma cultura transatlântica, mas a C fica vaga, ela fica dispersa. Deu para entender como a Unicamp operaciona? Ainda não? Calma. A gente tem mais questões, tem um monte de coisa ainda para ver. Então, vamos tentar mais uma questão aqui importante para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesta questão. No plano da imaginação, os asiáticos, fossem chineses ou japoneses, geravam associações contraditórias. Impassíveis, teimosos e irredutíveis. Você conhece alguém assim? Impassível, teimoso, irredutível? Aqui o texto está associando a asiáticos, japoneses, chineses. Tá. Irredutíveis no preço que fixavam nas feiras livres ou em suas casas comerciais. O preço é esse. Quer pagar? Paga. Não quer pagar? Não paga. Rompendo com o estilo de barganha e pechincha incorporado ao dia a dia dos portugueses, sírios, libaneses, judeus e espanhóis. Ao mesmo tempo, eram associados à imagem da delicadeza, de gueixas, de cerejeiras em flor,
que as estampas dos calendários, os cartazes de certas peças de teatro e das óperas encarregavam de divulgar. Olha só que bonitinho o texto. Adaptado, tá? Texto adaptado, de Boris Fausto, né? Historiador, literato, O Crime do Restaurante Chinês. Carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30. São Paulo, Companhia das Letras, a publicação de 2009, posição 220, edição Kindle. Tá? Então significa página 220 da edição do Kindle. Tá? O texto é esse, ele retirou de lá. Do que o texto está falando? O texto está falando de uma análise sobre São Paulo nos anos 30. Tá? Anos 30, fim do café com leite, início da Era Vargas, começo da industrialização. Você tem informações. Falando de chineses e japoneses, imigração. Quando é que começa a imigração japonesa? Como é que começa a imigração chinesa? Porque imigrantes italianos estavam vindo antes. Você vai ter que lembrar alguns detalhezinhos ali sobre imigração, mas nada que te martirize. Você tem o texto, você tem a citação, você tem a referência bibliográfica. Vamos para o comando da questão. Vamos lá. O texto do historiador Boris Fausto traz informações sobre São Paulo dos anos 30. Se você não leu a referência bibliográfica, agora você sabe de quem é o texto e qual é o período que ele está se referindo. Olha só. Já facilitava você ter visto antes. A partir do fragmento, assinale a alternativa correta. Então, a partir do fragmento. Aqui é um comando um pouco diferente da questão anterior. Na questão anterior, era a partir do enxerto, do texto e dos seus conhecimentos sobre o período histórico retratado. Era Brasil colônia, era relações culturais entre África e Brasil. Outro contexto, tá? Outro comando de texto. Aqui é segundo texto. Então, tecnicamente, nesse tipo de questão, você não precisa ter tantas memórias, nem lembrar de todos os detalhes sobre imigração, o período histórico de São Paulo nos anos 30, a Era Vargas. Você não precisa de muito detalhe, você precisa do texto. O texto te traz as informações. Vamos ler as alternativas para tentar entender que tipo de informação o texto vai trazer para a gente. A história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos marcada por dinâmicas de assimilação e preconceito. B. Imigrantes europeus gozaram da mesma posição social que a população negra e ambos os grupos se adaptaram bem à vida urbana. C. As atividades da greve de 1917 unificaram os interesses de imigrantes asiáticos e europeus no campo e na cidade. E D. Os imigrantes asiáticos e europeus compuseram, junto com a população negra, o novo cenário cultural da democracia racial da Era Vargas. Essa tá fácil, né? Essa tá tão fácil que eu fiz questão de ler as alternativas sem dar ênfase em nenhum tipo de linha de pensamento para você. O texto traz as informações. A hora que você entende que o comando é só o texto, não precisa de mais nada, você lembra do texto, lendo, você tem uma ideia geral, e aí você pode mobilizar até um ou outro conhecimento seu, pessoal, para tentar entender essa relação. Como que fica? Vamos lá. Vou ler de baixo para cima agora, tá? Para você fazer análise comigo. D. Imigrantes asiáticos e europeus compuseram juntos com a população negra o novo cenário cultural da democracia racial na Era Vargas? Não é o que o texto está revelando. O texto não fala sobre uma composição harmoniosa entre as culturas, né? E também não fala sobre a relação com a cultura negra e nem com uma possível democracia racial da Era Vargas. A questão é que você precisaria determinar se houve uma democracia racial na Era Vargas.
E aí você tem que lembrar de quem foi o Vargas na fila do pão. Vargas era membro de uma das oligarquias dissidentes da Velha República, que junto com outras compõem uma aliança liberal, como eles chamaram na época, que depõe o velho acordo café com leite do poder em 30, sobe como governo provisório, mantém-se como governo constitucional e depois vai dar um golpe. O Vargas, na verdade, aglutinava os interesses sociais e culturais em torno de si dentro de um quadro de transformações. Então, ele estava tentando agradar os tenentistas, o operariado urbano, o industrial, o banqueiro. Ele estava tentando adequar o processo político a vários outros grupos de interesse e não apenas aos latifundiários cafeicultores, que era o cenário anterior. Ele não propõe, o Vargas não propõe uma democracia racial, tá? Principalmente porque o Brasil não tem uma democracia racial consolidada pelo Estado, tá? Não é criado um processo. Na verdade, o que a gente tem é um mito sobre democracia racial, tá? É que o Vargas vai alimentar esse mito sobre democracia racial ao estimular, por exemplo, a produção intelectual e a junção disso ao próprio Estado Nacional Brasileiro em formação, naquele momento era Vargas, com, por exemplo, autores como Gilberto Freire, que é quem alimenta esse mito sobre democracia racial. Como é contemporâneo esse debate de democracia racial dentro da era Vargas, parece possível, se você lembrar das coisas. Mas como isso é um mito, né, social, não é uma verdade, não faz sentido essa composição de imigrantes asiáticos, europeus e negros criando uma democracia racial no Brasil. Não está nem no texto, não está nem remotamente perto do texto esse negócio. Beleza. C. As atividades das greves, das paralisações de 1917, as grandes greves de São Paulo de 1917, né, com os anarcos-sindicalistas organizando o rolê, unificar os interesses de imigrantes asiáticos e europeus no campo e na cidade. Primeiro ponto. As grandes greves de São Paulo foram coordenadas por imigrantes europeus, tá? Em sua grande maioria, enorme maioria. Anarcos-sindicalistas, em especial espanhóis e italianos, tá? E eles não propõem uma unificação de pautas e reivindicações com o campo. Tá? Eles estão lidando somente com o escopo urbano. Tá? O anarquista sindicalizado, ele quer mudar as relações econômicas, sociais, no espaço urbano, não no campo. Tá? Então, e não tem a participação pesada de asiáticos nesse contexto. Os asiáticos ainda não estão participando friamente da questão em larga escala, junto aos europeus, e o texto não traz isso, tá? A partir do fragmento, o fragmento não traz isso, tá? Então você vai pensando. D. Imigrantes europeus gozaram da mesma posição social que a população negra. Imigrantes europeus gozam do mesmo estatuto social de população negra no Brasil? Tá doido? De que jeito isso é possível? Né? Ambos os grupos se adaptaram bem à vida urbana. Mais ou menos, né? Se adaptaram porque tiveram que se adaptar. Se adapte, sobreviva ou morra. Não tem acordo. Né? Imigrantes europeus gozaram da mesma posição da população negra. Não fala nem de asiáticos na alternativa B. E lá no texto nós temos a questão da alternativa B. Temos? Não? Pois é, não tem. Não aborda nada disso no texto, que é o comando. A história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos. Sim, a história registra a convivência entre eles. Que ora, né, marca dinâmicas de assimilação, ou seja, calendários com cerejeiras, a geisha, a delicadeza, comida japonesa. Gosta de comida japonesa? Gosta de comida chinesa? Já comeu yakisoba? Já comeu um temaki? Assimilações, assimilação dessa cultura, né? Anime, mangá, leu, assistiu? E por preconceitos. Que preconceitos? Ora, impassíveis, teimosos, irredutíveis nos preços, né? Teimosos, irredutíveis, impassíveis. Tipo, nada me abala. Eu sou
a paz e a serenidade em Buda. Não ligo. É uma visão um pouco preconceituosa, achar que todo asiático é desse jeito, é desse mesmo jeito. Nem todo mundo é mestre Miyagi, tá? Nem todo mundo é Karate Kid, tá? Nem todo mundo é bom de matemática. Tem que entender que é uma visão preconceituosa sobre esses universos. A gente tem que compreender essas trocas dinâmicas de assimilação, de fusão. Chegou na tua conclusão? Chegou na tua conclusão? Hã? Alternativa correta, óbvio, você já tinha chegado. Fácil, tá vendo? Letra A. Letra A, por que a letra A? Né? O que era esperado que você visse nessa alternativa, nessa questão, que respondesse para você? O Boris Fausto faz referência à presença japonesa em São Paulo nos anos 30. O texto é de São Paulo nos anos 30, tem texto com japonês em São Paulo nos anos 30. Como ele mesmo pontua, a relação entre brasileiros e japoneses, entre as pessoas de outras nacionalidades e japonesas, era marcada por aproximações e preconceitos, assimilação cultural e rechaçamento, né? Discriminação, segregação espacial, bônus. Lembra da Era Vargas lá na alternativa D? A Vargas vai proibir falar japonês em público durante o Estado Novo. Vai haver um cerceamento da língua japonesa por conta da guerra, por conta do fascismo varguista da época. Mas isso são cenas de outros capítulos. A gente faz essa análise em outras questões. Aqui a gente já resolveu a nossa questão, ok? Vamos lá, então. Eu vou para mais uma questão com vocês. Percebeu? Eu até agora peguei uma questão lá de história do Brasil colonial. Agora nós saltamos para uma questão de Brasil século XX. Transição Velha República Era Vargas. A Unicamp faz esses saltos também, tá? Você vai encontrar uma questão sobre Brasil colonial, uma questão sobre Brasil Império, uma questão sobre Velha República, uma questão sobre Era Vargas ou ditadura militar. Então tem questões perfazendo toda a história brasileira. E geralmente, se vocês perceberam até agora, duas questões. Uma fala sobre fusão cultural de africanos e brasileiros, e outra fala sobre fusão cultural de brasileiros e asiáticos, em momentos históricos distintos. Então, essa pegada de culturalismo, de entender a fusão dessas culturas, desses povos, as relações com o Brasil e com o mundo na história do Brasil, é uma coisa muito querida pela Unicamp. Pode esperar alguma coisa nesse sentido. Teve uma questão sobre imigração japonesa, pode cair uma sobre imigração italiana, uma sobre falar sobre a imigração árabe contemporânea, né, refugiados sírios, da guerra da Síria, refugiados venezuelanos. Pode cair uma questão sobre migrações espontâneas da América Latina, bolivianos, paraguaios, uruguaios vindo para o Brasil, e abordar as questões contemporâneas acerca disso, ou fazer ligações históricas. Pega uma sobre migrações paraguaias, comércio com o Paraguai, e vai explicar lá de Guerra do Paraguai atrás. Então a Unicamp faz essas digressões, ela faz esses apontamentos históricos, pedindo para você correlacionar o processo. Beleza, vamos lá. Estamos falando de Unicamp. Olha que questão linda que caiu 2 anos atrás, auge da pandemia, auge da questão do Covid. A Unicamp vem e coloca a gente para pensar sobre o patrimônio brasileiro. Olha que questão bonita de se ver num vestibular. O SUS, Sistema Único de Saúde, foi definido a partir de princípios universalistas e igualitários. Quer dizer que, para todos e de forma igual, embasado na concepção de saúde como direito de todos e dever do Estado, essa construção do SUS rompeu com o caráter meritocrático que caracterizava a assistência à saúde no Brasil anterior à Constituição de 1988. A famosa Constituição Cidadã, democrática após a ditadura militar brasileira.
Os seus princípios presentes no artigo 196 da Constituição de 1988 foram implementados gradualmente. Um de seus marcos é a Lei Orgânica da Saúde, número 8.080, de 19 de setembro de 1990, que fundou e operacionalizou, né, o SUS. Então, ele está falando sobre o SUS, ele está enaltecendo a construção do SUS, ele está dizendo como foi construído o SUS através da Constituição, e ele está dizendo que teve leis que organizaram esse processo, que foram produzidas para a Constituição atual. Ótimo. Aí, você vem e olha a referência bibliográfica. Extremamente importante. Tá? Fundamental. Você tem que ver a referência bibliográfica. Você pega um texto desse, você tem que saber de onde está saindo. Adaptado de Thelma Minicucci, História da Reforma Sanitária Brasileira e do Sistema Único de Saúde, Mudanças, Continuidades e Agenda Atual. História, Ciência, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, volume 21, número 1, janeiro a março, 2014. O texto não está nem pensando em Covid. É de 2014 o texto. Está pensando o SUS, pelo povo brasileiro, o SUS em si, tá? Página 77 a 92 é esse texto. Provavelmente é um recorte ali, um parágrafo, 2 no máximo, do texto original que ocupa essas páginas todas, ok? Mas você já sabe que é sobre reforma sanitária e o Sistema Único de Saúde. Abordado na Unicamp, né, 2021, 22, tá? Ano passado, ano retrasado, é uma questão recente, beleza? Que aproveita um gancho de uma produção histórica anterior para debater um ponto atual, ok? Vamos ver o comando. Com base no enxerto, ou seja, no texto, e seus conhecimentos sobre a história do Brasil, assinale a alternativa correta. Poxa, agora é aquela hora que você tem que lembrar de história brasileira. Eu vou fazer de novo a mesma coisa que eu fiz com a questão anterior agora, hein? Presta atenção. Eu não vou ler dando ênfase ou destaque, nem fazendo pontuações. Eu vou ler as alternativas, a gente vai organizar elas e depois a gente vai analisá-las. Primeiro, vamos pensar sobre o que você tem. A. Os princípios universais e inclusivos do SUS foram desmantelados durante a década de 1990, em razão da crise inflacionária que assolou o país, das reformas neoliberais que aumentaram os gastos do Estado com a saúde e o saneamento. Ok? Beleza. B. A criação do SUS aconteceu no contexto de reabertura política e da expansão democrática que sucedeu ao regime militar. O seu funcionamento mostra as dificuldades de financiamento da saúde pública entre as décadas de 90 e 2000. C. O modelo que inspirou os princípios do SUS foi o Sistema Universal de Saúde de Cuba, cujos profissionais prestaram consultoria ao Estado brasileiro durante a formulação dos artigos à saúde da Constituição em 1988. D. Durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992, houve a suspensão do SUS e a expansão do sistema de saúde baseado em planos privados oferecidos por instituições estrangeiras que passaram a atuar no país. Ok. Vamos lá. Com base no texto, o que você consegue afirmar disso? Com base nos seus conhecimentos históricos, o que você consegue afirmar disso? Vamos analisar, então. Primeiro, A.
Os princípios universais, inclusive do SUS, foram desmantelados durante a década de 1990. O texto não está falando isso. O texto está falando que justamente o sistema foi operacionado, foi organizado, foi colocado em prática a partir de 90. E a partir de 90 ele começa a funcionar. Ele foi elaborado lá atrás, mas em 90 que as leis são colocadas nos textos constitucionais e torna-se obrigatório o Estado fazer o SUS enquanto Sistema Único de Saúde. Mas a crise inflacionária que assolou o Brasil entre 80 e 90 e as reformas neoliberais, que tem como objetivo diminuir os gastos do Estado e não aumentá-los, vão gerar um problema para a saúde e o saneamento. As reformas neoliberais problematizam a questão da saúde, manutenção da saúde e do saneamento. Mas não é por conta de um aumento de custos do Estado. O neoliberalismo, ele retira custos do Estado. O Estado lava as mãos, ele não quer assumir algumas responsabilidades. Ok? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que não. Tá? A A tem vários probleminhas aqui na A. Você já podia ter descartado lá atrás, mas vamos descartar já ela agora. Ok? B. A criação do SUS aconteceu no contexto de reabertura política. Sim. Constituição cidadã, democrática, fim da ditadura, volta da democracia, tá no processo. Expansão da democracia que sucedeu ao regime militar. Corretíssimo. O seu funcionamento mostra as dificuldades de financiamento da saúde pública entre as décadas de 90 e 2000. Ora, vamos voltar. As políticas neoliberais implementadas pelo Collor e pelo seu sucessor, né, o Itamar, e pelo seu sucessor, o Fernando Henrique Cardoso, realmente dificultam a manutenção do SUS. Então, essa segunda parte da alternativa B não está de todo errada, tá? O funcionamento mostra que as dificuldades de financiamento da saúde pública entre as décadas de 90 e 2000, por conta do que impregnou a política brasileira naquele momento, tirando um pouco o financiamento do projeto. É possível? Olha, a segunda parte da B pede que você lembre de coisas, que você interligue conhecimentos. A primeira parte da B bate com as informações que você tem, inclusive, do texto. Tá? Então, com base no texto, está certo a B. A segunda parte, com base nos seus conhecimentos sobre a história do Brasil. Mas até aí a gente pode deixar elas ali. É uma opção. Vamos descartar a C e a D, então, se é essa que a gente quer. Como é que eu descarto se estiver errado a C e a D? Vamos ver. C. O modelo que inspirou os princípios do SUS foi o Sistema Universal de Saúde de Cuba. Tá, pode ser. Cujos profissionais prestaram consultoria ao Estado brasileiro durante a formulação dos artigos referentes à saúde na Constituição de 1988. Não. Creio que não. Tá? Por mais que a gente goste de falar sobre a medicina cubana, sobre o desenvolvimento tecnológico cubano, sobre o papel de Cuba nesse processo de saúde do mundo, eu não tenho de memória a recordação de que o sistema de saúde cubano veio ou ajudou a formação do Sistema Único de Saúde brasileiro dessa forma. Posso estar enganado, tá? É possível. Como que a gente confirmaria isso? Vai ter que fazer uma pesquisa. Porém, pensa que você está operacionando isso no meio do vestibular. Não dá. Você não pode consultar os universitários. Não dá para consultar o Google. Então, como é que você faz? A B é uma possibilidade. A C tem alguma coisa que talvez não bata. A está descartada. A D. Durante o governo do presidente Fernando Collor, 1990 a 1992, houve a suspensão do SUS? Não. Não houve a suspensão do SUS. O que houve é uma política neoliberal que não repassava verbas, não financiava, não investia e, portanto, o Sistema Único de Saúde era um problema. Tá? Era para ser universal, era para ser para todos, era para ser sensacional, mas por conta de
ausência de financiamento estatal, ele não decolava, tá? Mas ele não chegou a ser suspenso. Eu fui atendido em hospitais públicos na época. O sistema único de saúde existia. Era ruim. Melhorou. Não está sensacional. Dá para melhorar mais? Dá. Precisa de mais investimento. Não é fácil manter um sistema de saúde universal para uma nação com as dimensões territoriais e populacionais brasileiras, tá? Então, cabe aí a reflexão. Mas num outro momento. Ok? Então, a D está descartada, a A está descartada. C poderia ficar em dúvida entre a B e a C, porém, a C é estranha, mas a B te traz informações concretas sobre a operação do SUS, a relação com o texto, a relação com seus conhecimentos históricos. Percebeu? Você chega na questão, notou? Fazendo uma análise, fazendo a problematização. Resposta. O que você teria que pensar sobre a resposta? Tudo aquilo que a gente pensou, ó. A alternativa correta é a letra B. Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, a gente já tinha falado. Todos os mecanismos criados por ela, como a posterior Lei Orgânica da Saúde, fizeram parte da transição da ditadura para a democracia do país. Isso daí está no texto já, está lá no texto original. Iniciada pela abertura política proposta pelos militares a partir do governo de João Figueiredo. Tá? Isso daí a gente não tinha falado, mas sobre reabertura é isso mesmo. A ditadura brasileira não é derrubada. Ela pede para sair. E João Figueiredo, Geisel lá, fazem a transição lenta, gradual, controlada dos militares no processo. Ok. Para além disso, o SUS enfrenta muitos desafios no país, dentre os quais o financiamento do sistema, que é público. Entretanto, o SUS é fundamental ao Brasil, pois proporciona acesso à saúde a milhões de brasileiros que de outra forma não teriam acesso a isso. Não tem condições de pagar por planos médicos, consulta, internação, intervenção médica, não tem como bancar nenhum tipo de tratamento de saúde privado. Por isso o SUS é fundamental, por isso voltamos a defender o SUS em todas as suas oportunidades e ocasiões. É necessário, é importante e ele tem que melhorar. Mas para ele melhorar, precisa do governo produzir políticas públicas para que melhore o SUS. Várias delas. Tem muitas propostas por aí, a gente poderia debater elas, mas não é o momento, não é o nosso foco agora. Beleza. Vamos então, mais uma questão. Vamos tratar. Agora a gente sai um pouco de Brasil, tá? Vamos fazer uma análise um pouco mais ampla. A Unicamp gosta disso também, gosta de passar pelas culturas, questionamentos, análise de outros povos, de outros momentos históricos. Não é só Brasil, tá? Tem a nossa história geral, história universal aí. Beleza, vamos lá. Vamos analisar essa daqui. Os aposentos comuns são aqueles aos quais o povo pode ir. Já começou mal ou menos, né? Os aposentos comuns são aqueles aos quais o povo pode ir. Como os vestíbulos e pátios. Magníficos vestíbulos, aposentos e átrios não são necessários para as pessoas de fortuna comum, pois visitam, mas não são visitados. As casas de banqueiros deveriam ser mais espaçosas e vistosas, protegidas contra ladrões. Advogados e retóricos deveriam morar com elegância para aqueles que ocupam cargos de magistraturas. Deveriam ser feitos vestíbulos reais, devidamente decorados com grandeza. Bonito, né? Tipo, ele tá falando que casa de rico tem que ser casa de rico e casa de pobre tem que ser casa de pobre. É isso que ele tá falando, tá? Ele usa palavras bonitinhas, mas é isso que ele tá falando, beleza? Aí você vai e procura a referência. Adaptado de Vitrúvio
sobre a arquitetura em Pedro Paulo Funari, Antiguidade Clássica, Campinas, editora Unicamp, edição de 2003, página 81. Ok. É um texto de historiador brasileiro, professor da Unicamp, que é o Funari. Né? É um texto sobre a Antiguidade Clássica, publicado pela Unicamp. Fala sobre o que exatamente? Vitrúvio. Vitrúvio me remete a um pensador, senador, médico romano. Tá? E aí ele está falando sobre vestíbulos, átrios, casas protegidas, advogados, retóricos, cargos de magistratura. Então ele está falando sobre uma estrutura República Romana, Império Romano, tá? Ele está falando desse momento Roma. Beleza, mas o texto nos entrega apenas algumas questões. Temos mais perguntas do que resposta por enquanto, mas temos a referência bibliográfica e sabemos do que ele está falando. Vamos então para o comando da questão e as alternativas. De novo, você já leu o texto, você já tem a referência bibliográfica. Aí ele vem, ó, o arquiteto romano Vitrúvio. Olha, agora a gente tem certeza. É um romano, é um arquiteto, provavelmente foi magistrado em algum momento, talvez tenha sido até senador, tá? Expressa em seu texto clássico sobre os princípios da arquitetura. Então ele está falando sobre princípios arquitetônicos na forma como ele constrói o texto. No entanto, a forma como ele constrói o texto é profundamente excludente. Ele está separando arquitetura para rico, arquitetura para pobre. Tá? Isso fica nítido no texto. Então a gente, a partir dali, sabe mais ou menos a linha de raciocínio do cara. Vamos para as alternativas agora. A naturalização das diferenças sociais impressas na vida material, já que as habitações ditas comuns deveriam ser simples e a dos enriquecidos deveria ser espaçosas e vistosas. Não vou fazer a análise agora. Vamos lá. B. Resistência contra as diferenças sociais impressas na vida material, já que as habitações de pessoas de fortuna comum, magistrados e funcionários públicos deveriam ser iguais. C. Percepção das diferenças sociais durante todo o Império Romano, materializadas nas habitações, e a busca por moradias mais belas e espaçosas para todos. D. A determinação em conservar as diferenças sociais no Império Romano a partir de políticas públicas de construção de moradias amplas para pessoas de fortunas comuns. Tá. Eu sei que você, meu aluno, ouvindo essa aula nesse momento, minha aluna, pessoa preparada para a Unicamp, viu o texto, viu a referência bibliográfica, viu o comando da questão e descartou duas alternativas muito rápido. Você descartou essa daqui que fala que deveriam ser iguais e essa daqui que seriam espaçosas para todos. Porque o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo o oposto disso. Ficou a A e a D. Você volta. A naturalização das diferenças sociais impressa na vida material, já que as habitações ditas comuns deveriam ser simples e a dos enriquecidos deveriam ser espaçosas e virtuosas. E essa A está muito perfeita para o texto. Mas talvez a D tenha alguma coisa ali, cara. Tem algum erro na D? Você viu alguma coisa? Comenta, fala comigo. A determinação em conservar as diferenças sociais no Império Romano a partir de políticas públicas de construção de moradias amplas para pessoas de fortunas comuns. O texto do arquiteto, eu vou voltar no texto, tá? Ó, o texto do arquiteto em questão está falando como deveria ser. No comando da questão está dizendo que ele é um arquiteto, não que ele é um senador, não que ele é um magistrado, mas ele está falando sobre diferenças de moradias entre essas pessoas todas. Ok, os aposentos comuns são aqueles aos quais o povo pode ir, como os vestíbulos e pátios. Assim, magníficos vestíbulos, aposentos e átrios não são necessários para as pessoas de fortuna comum.
não são necessários para as pessoas de fortuna comum. Volta lá na D. A determinação em conservar as diferenças sociais do Império Romano a partir de políticas públicas de construção de moradias amplas para as pessoas de fortuna comum. Não são necessários. Você mata a D. Entendeu? O que sobra para nós? Alternativa correta, letra A. Beleza? Você tinha chegado nela, você bateu o olho, você já sabia que era ela. Você tem que só checar as outras. Ter certeza que não são as outras também. Separar joio do trigo ali. Essa questão, inclusive, a Unicamp, ela está fazendo uma análise não só historiográfica, mas também sociológica. Então, tem uma forma de você resolver do ponto de vista histórico a questão e tem uma forma de você resolver do ponto de vista sociológico, da análise sociológica sobre arquitetura, urbanização, moradia, organização de diferentes classes sociais dentro do espaço. A grande sacada é que as duas formas de resolver chegam na mesma resposta. Você pode fazer ela pelo foco que você quiser. Dentro da disciplina de História, o autor vai expressar a materialização das diferenças sociais existentes na Roma Antiga, na arquitetura e no urbanismo. Ele está falando das diferenças, ele está dizendo quais são as diferenças. Uma vez que destaca, os aposentos e moradias tinham construções diferentes, dependendo de quem fosse o dono e de que extrato social esse indivíduo ocupava, frequentasse, estivesse. Ok? Na questão sociológica, a arquitetura das habitações revelava as desigualdades sociais, sobre as quais determinadas sociedades se constroem. Então, na questão sociológica, você parte da desigualdade presente no texto para responder a questão, enquanto em história você parte da ação humana sobre essa desigualdade, formando essa desigualdade. No caso descrito no texto, as pessoas de fortuna comum são aquelas que estão fora da elite, e por isso não devem ter casas opulentas. Em contrapartida, a elite é aquela que deve ter suas casas mais espaçosas e pomposas. O texto deixa muito claro. Compreendeu? Percebeu como é que a Unicamp operaciona suas questões? Como ela busca um debate social, quando ela busca o confronto das desigualdades? Nós falamos de desigualdades entre os asiáticos, falamos sobre a formação cultural brasileira colonial com os africanos, falamos sobre o SUS, que é uma questão contemporânea, mas já histórica, já que ela tem, tipo, a construção do SUS, 30 anos. E agora uma questão de história romana, mostrando essas análises sobre desigualdade. Belezinha? Até aqui? Muitíssimo obrigado pela sua participação até hoje. Muito, muito, muito obrigado por estarem aqui conosco, acompanhar. Segue a gente no Gabarito Gel, assista às aulas, curte aí, compartilha. Vem com a gente. Obrigado.